A gente questiona os que são idólatras, mas muitas vezes nós só oramos porque temos problemas. Os nossos problemas acabam sendo os nossos ídolos. Só nos movemos para Deus porque precisamos. Não corremos para Ele porque a presença dEle nos atrai. Colocar Deus em primeiro lugar é entender que sem a presença dEle é impossível viver. Vamos para a palavra, Mateus 6:33. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, nós queremos que a tua palavra encontre lugar na nossa vida, que o teu Espírito Santo se mova na nossa história. Pedimos que o reflexo da tua palavra seja realidade nesta semana, neste mês, neste final de ano. Nós queremos nesta noite, Senhor, sairmos daqui com este entendimento de que no centro de tudo e em primeiro lugar o Senhor reina na nossa vida. Esta é a minha oração com a tua igreja, e todos digam amém. Assente-se por gentileza. O tema dessa ministração é Deus em primeiro lugar. Quando olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 33, nos deparamos com uma das chaves mais poderosas da Bíblia Sagrada. Uma expressão, um axioma que é falado por Jesus, que se ouvido por nós e colocado em prática, vai surtir um efeito violento na nossa vida. É uma palavra que exige de nós um reposicionamento. Um reposicionamento em relação à nossa fé, em relação à pessoa de Deus, à presença de Deus, em relação às coisas. É uma advertência para aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que são de Deus, que nasceram de novo. De fato, o primeiro lugar na nossa vida precisa ser sempre de Deus. Deus precisa estar no centro. No pódio do seu coração, o primeiro lugar tem que ser de Deus. Vou repetir. No pódio do seu coração, o primeiro lugar tem que ser de Deus. Escute o que eu vou dizer e grave isso. Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita ser o terceiro. Deus não aceita. Ou Ele é o primeiro ou não é. Essas palavras foram ditas por Jesus. E quando é que Jesus falou? Jesus sobe ao monte. Eu estive lá no lugar onde essa multidão ouviu as palavras de Jesus. E Jesus então começa a proferir o sermão da montanha. Ele começa com as bem-aventuranças. E a gente conhece o texto desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Ele vai falar sobre o segredo para ser feliz. Ele vai falar sobre a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. Ele vai falar que nós não devemos servir a dois senhores. São palavras que ele traz. Ele ensina sobre a importância do jejum. Ele fala sobre como orar. Ele ensina-nos a orar. Você começa a se deparar com apontamentos que fazem a diferença na vida da igreja. É incrível.
Ele fala sobre a solicitude da vida, a ansiedade. Olha, não andeis, vocês não podem andar ansiosos, vocês não podem ficar questionando, e aí, o que vai ser do meu amanhã? Pare com isso. E o incrível é porque ele fala, por exemplo, de você estar posicionado sempre num lugar de observar sem julgar. Porque o capítulo 7 diz: não julgueis e não sejais julgados, e não serão julgados. Ele está dizendo: não ocupe o lugar que não é teu para cumprir a função que não te cabe. Mas no meio desse contexto todo, você vai se deparar com uma chave. E esta chave para mim é Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos bons em eleger coisas em primeiro lugar e deixar pessoas em segundo plano. Mas escute, Deus não negocia. O primeiro lugar deve ser dele. Diga: o primeiro lugar na minha vida deve ser de Deus. Você precisa ter esse entendimento, deve ter isso no coração sempre. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu estou falando para gente inteligente, gente madura na fé. Aqui no culto é uma beleza. Aqui no culto você levanta a mão, você canta um louvor, você aplica a sua fé, você ouve a palavra. E se eu perguntar em que lugar está Deus na sua vida, você vai responder na ponta da língua: na minha vida Deus está em primeiro lugar. E nem sempre é a realidade. Às vezes essas palavras estão maquiando uma realidade que está acontecendo, porque os seus problemas estão causando tanto dano, tanta pressão, que de fato não é Deus que está em primeiro lugar. De fato você está aqui para ver se Deus dá uma ajudinha para consertar as coisas que você colocou em primeiro lugar na sua vida. Diga: misericórdia. Sabe por quê? Porque na minha e na sua vida o primeiro lugar tem que ser de Deus. Às vezes não é nem voluntariamente. Às vezes não é nem com a consciência, mas você vai abrindo brechas e permitindo que a pressão da vida comece a eleger coisas na sua vida, ao ponto de você colocar a presença de Deus de escanteio. Às vezes, vamos lá, sem querer, porque a luta é tão grande, a dificuldade é terrível, porque a pressão estão fazendo, e você vai dando concessões a coisas e deixando Deus aquém do lugar que é dele. A maioria das pessoas que estão orando para resolverem os seus problemas, estão orando para resolverem problemas que são consequência de Deus não estar em primeiro lugar. Porque fez a coisa sem consultar Deus. É como Josué. Você vai olhar para as primeiras batalhas que Josué lutou no começo da sua trajetória como líder. E a primeira batalha, ele faz tudo conforme Deus havia dito. A cidade era fortificada, era um lugar imponente, e Deus dá muitas recomendações. Dentre elas, olha, durante 6 dias vocês vão dar uma volta ao redor de Jericó, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E Deus disse: olha, e ninguém vai falar uma palavra, todo mundo em silêncio. Que para mim essa é a parte mais difícil, porque todo o povo de Israel andando ao redor de Jericó.
olhando o tamanho da muralha, o tamanho das portas, ouvindo a zombaria dos que estavam lá em cima. Vocês nunca vão conseguir nada aqui, olha o tamanho dessa cidade. E eles tinham que ficar em silêncio. Imagina as mulheres em silêncio. Mas aquele povo obedece, e a ordem era que na 7ª volta, quando eles recebessem o sinal, eles deveriam dar um brado, um grande grito. E eles fizeram isso, e o que aconteceu? Deus deu vitória a eles, eles conquistaram Jericó, as muralhas ruíram. Uau, que coisa linda! Aí veja, quem é que está em primeiro lugar nessa conquista? Deus. Aí Josué olha para uma cidade muito inferior a Jericó. Ah não, Ai é pequenininha, não é tão grande assim, não precisa nem ir todo mundo, vão só alguns para lá. Imagina, sabe, às vezes para algumas coisas a gente ouve a voz de Deus, a gente é assim. Para outras coisas, para quê? Eu sei fazer. E aí o povo de Israel toma uma tunda, palavra que eu ouvia quando era menino. Tunda, meu pai dizia: me obedeça, senão você vai levar uma tunda. Até hoje eu não sei o que é tunda. Alguém sabe aqui? Tunda, veio na cabeça tunda, sabe? O que é? Surra? Foi isso mesmo que eles levaram. Mas tudo por quê? Deus foi colocado de escanteio, deixou de ser consultado. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que Deus deixa de ser prioridade na sua vida, você vai sofrer algum tipo de consequência. Diga misericórdia. Agora, se Deus está em primeiro lugar na sua vida, fica em paz, porque as coisas vão se alinhar. A confusão parece que vai aumentar, mas de repente, quando você vê, a paz começa a reinar e o processo acaba, porque Deus não erra. Eu disse que Deus não erra. O primeiro lugar é de Deus. Então eu pergunto para a pessoa: em que lugar Deus? Deus está em primeiro lugar. Aí você vai andar com ela e descobre que Deus não está em primeiro lugar. As coisas estão em primeiro lugar, os problemas estão em primeiro lugar. A gente critica muito aqueles que se dobram aos santos, aos ídolos. Olha lá, de joelho dobrado, fazendo reza. O que adianta? A Bíblia diz, que eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, pernas, mas não andam, mãos, mas não apalpam, nariz, mas não cheiram, boca, mas não falam. E assim são aqueles que adoram, vivem da mesma forma. A gente questiona os que são idólatras, mas muitas vezes nós só oramos porque temos problemas. Os nossos problemas acabam sendo os nossos ídolos. Só nos movemos para Deus porque precisamos. Não corremos para Ele porque a presença dEle nos atrai. Colocar Deus em primeiro lugar é entender que sem a presença dEle é impossível viver. Diga amém. Que amém tímido. Me queira bem, que não custa nada, porque eu quero que você saia daqui e as pessoas cheguem perto de você e digam assim: calma aí, o que você tem? Que negócio diferente que você tem? Não, esse teu sorriso é diferente. O
o ar perto de você é diferente. E não é porque você cheira a cachaça, é porque você não é bebum. Aleluia. Mas é porque tem algo de Deus na sua vida, e é perceptível, e as pessoas querem descobrir o que é que você tem que é tão diferente, e você vai ter a oportunidade de dizer: sabe de uma coisa, eu estive com o Espírito Santo, e a minha vida foi impactada por Ele. É isso, meu irmão, é isso que deve acontecer com você. Muitas vezes, para ocupar o primeiro lugar da nossa vida, não tem outro jeito. A gente até ouve a expressão e julgamos a expressão assim, de forma ruim. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente fica zangado com essa expressão, mas muitas vezes Deus só tem esse caminho com a gente. Veja a mulher do fluxo de sangue. Começou a perder sangue. Começou a ir atrás de consultas médicas. Começou a perder dinheiro. Aí o texto diz que ela perdeu todo o seu recurso e todos os seus bens. Perdeu os seus bens. E o texto termina dizendo, dessa fase dela: não conseguindo nada. Daí ela vê em Jesus uma oportunidade e pensou consigo mesma: se tão somente eu tocar-lhe na orla de suas vestes, eu serei curada. Quer dizer, já perdi tudo, agora a última alternativa é Jesus. Tem gente que literalmente precisa perder tudo para colocar Deus em primeiro lugar. É lindo quando alguém tem todas as opções, mas ao invés de correr para todo lado, escolhe correr para Deus. É lindo. É lindo quando uma pessoa já logo tem a clareza: não, quer saber de uma coisa? Vida sem Jesus não é vida, então eu vou correr para Ele. É lindo quando alguém pensa assim. Mas tem gente que tem que tropeçar, dar com a cara no chão, perder coisas, perder pessoas, para acordar para a realidade de que precisa ter Deus em primeiro lugar. Jesus não deixa de curar porque alguém veio por esse caminho. Não, Ele cura, Ele restaura, Ele faz, porque o caráter dele é este. Ele é cheio de amor, de misericórdia, de bondade. A graça exala dele, tudo certo. O problema é que a pessoa tem que recomeçar. Ela descobriu tarde demais, depois de um processo doloroso. Você não pode ser assim. Escute, valorize a presença de Deus, coloque Deus acima de tudo na sua vida, priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Diga amém. A mulher vai e toca, e na mesma hora ela é curada, diz o texto. Os seus problemas não podem governar você, suas dores não podem governar você, seus anseios, sua ansiedade não pode governar você, sua angústia não pode governar você. Não tem nada nessa terra que deve falar mais alto para você, a não ser a voz de Deus. Quando Deus fala, abaixe para receber da palavra dele. Seja humilde. No capítulo 3 de Êxodo, Deus chama Moisés. Deus fala com Moisés. Deus está dizendo do projeto que ele tem para os filhos de Israel, para os hebreus.
Deus está dizendo. E Moisés o tempo todo dizendo: não, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Ele está dizendo: a minha capacidade é praticamente nula. Ele está duvidando do caráter de Deus. Escute, nem sempre Deus vai te chamar para coisas que você tem capacidade. Esse é o ponto, essa é a questão. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, é Ele que vai na frente. Eu vou repetir: quando você coloca Deus em primeiro lugar, é Deus que vai na frente. Quando você acha que sabe fazer as coisas e assume o papel principal da tua vida, Deus fica atrás. Aí você tem que entrar por atalhos, por problemas, e depois você tem que pedir ajuda dele para te tirar de um problema que você se meteu, porque colocou ele em segundo lugar. Então, geralmente, quando Deus te chama, Ele te chama para coisas impossíveis aos seus olhos. E era o que Deus estava fazendo com Moisés, chamando Moisés para coisas impossíveis diante dos olhos dele. Aí no capítulo 4 de Êxodo, Deus está falando com ele. Eu acho que, não vou dizer aqui, é coisa da minha cabeça, não vou dizer que Deus estava cansado, mas é como se estivesse cansado, porque se fosse eu, estava cansado demais dele, da lamúria. Porque eu já não aguento quando fico com reclamação. Eu já não aguento eu mesmo. Eu não aguento. Eu não vou falar. Eu vou falar porque é bom. É bom para toda a igreja ouvir. Eu não aguento gente que fica reclamando. Reclama de tudo. O sangue de Jesus tem poder. Tem gente que tem prazer em reclamar. Moisés está reclamando. Eu estou conjecturando, é coisa da minha cabeça. Eu penso que Deus estava cansado. E Deus já logo fala para ele assim: ô Moisés, o que é que você tem em sua mão? Aí Moisés responde: ah, Senhor, eu tenho um bordão, um cajado de pastor. Segundo a tradição, o cajado de um pastor era a sua identidade. No cajado de um pastor estava ali o seu nome, ele escrevia. No cajado de um pastor tinha a sua data aproximada de nascimento, a sua geografia, onde morava, a quantidade de animais que tinha no seu rebanho. No cajado do pastor tinha a história dele. Ora, se ele desaparecesse e encontrassem o cajado dele, logo iam dizer: olha, ele esteve por aqui, porque aqui estão os seus pertences. Aí Deus diz para ele: o que é que você tem na mão? Ele fala: ah, eu tenho um cajado. Aí Deus diz assim: então lança o cajado no chão. E o texto vai dizer que Moisés lança o cajado no chão, e o cajado se torna como uma serpente, e Moisés fugia dela. Olha o confronto que Deus está trazendo para Moisés. Deus está dizendo o seguinte: Moisés, escute, se você não aceitar o que eu tenho para você, se eu não for o primeiro na sua vida, você vai viver fugindo da sua identidade. Que não basta saber quem você é, não basta saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Moisés já sabia, Deus tinha falado para ele. Não basta saber qual é o projeto de Deus para a sua história. Você vem a essa igreja e você ouve sobre promessa o tempo todo. Não basta saber, tem que entrar no processo de Deus, colocando Ele em primeiro lugar, dando o passo de acordo com a orientação dEle. Moisés estava disposto para ouvir o que Deus tinha para ele, mas não estava disposto a entender o processo que Deus estava chamando. E ele começa a fugir. Ele está fugindo da própria história, fugindo da própria identidade. Tem gente fugindo do chamado aqui. Tem gente fugindo do ministério. Pastor, eu vim para essa igreja
eu estou com um chamado muito forte de me assentar e ficar sentado. Qual é o seu ministério agora? Esquenta a cadeira. Pois Deus... Pegar. Não, escute. Não fuja mais. Agora veja. Deus diz assim para ele: sabe de uma coisa? Pega esta serpente por detrás. Ora, todo mundo sabe que quando se trata de uma serpente, os que são especialistas, eles pegam por onde? Na cabeça, numa velocidade incrível. Ainda ontem eu vi um vídeo de alguém fazendo isso. A serpente vem e morde a bota dele, e quando morde a bota, que vai assim, ele bota a mão e pega na cabeça. Eu digo: caramba, é muito rápido. Era um bombeiro fazendo isso. Fiquei perplexo. Uau! Mas Deus está dizendo para ele: sabe de uma coisa? Pega pela cauda, pega por trás. Porque não é para fazer do seu jeito, é para fazer do jeito dele. A orientação vem de cima. Quem te manda fazer te sustenta no que mandou fazer. E quando Moisés pega na cauda, o que acontece com a serpente? Ela se torna um bordão outra vez. Escute, toda vez que você obedece a Deus, a sua história de passado deixa de ser uma ameaça para ser uma bênção. Eu cheguei em Madrid há 15 dias atrás para ministrar na inauguração da nossa igreja em Madrid, na Espanha. Terminei o culto. Quando estou me dirigindo para ir embora, vem um moço, olha para mim e diz: pastor, o senhor não me conhece, mas eu preciso contar a minha história para o senhor. Eu falei: não pode contar. Pois bem, pastor, o crime disse para mim: olha, você vai morrer. E eu seria vítima de uma tratativa, de um acerto de contas. E eu entrei no meu quarto sabendo que eu ia morrer, e sabendo como eu iria morrer. Ia ser com muito sofrimento, porque o tribunal do crime não é mole. E eu peguei uma arma, coloquei aqui debaixo e disse: não, quer saber, eu quero acabar com a minha vida agora mesmo, porque não tem mais o que fazer. E ele ficou naquela: faço ou não faço, faço ou não faço, coisa de 2 minutos. E de repente subiu uma mensagem no celular dele, e ele olhou para a mensagem. Era um link que enviaram para ele assistir. E quando ele estava assistindo, era ao vivo. Ele disse: quando eu abri o vídeo, a transmissão, era você que estava pregando lá. E você começou a dizer o seguinte: olha, Deus está contigo aí. Você precisa entender isso. Deus está com você agora aí onde você está. E eu comecei a sentir como se alguém estivesse realmente comigo ali. Mas mesmo assim, ele com a arma aqui, dizendo: estou assistindo isso, mandaram esse link, mas não está fazendo sentido com tudo que eu estou vivendo. E eu continuei insistindo e disse: olha, não faça isso. Deus tem um plano na sua vida. Deus vai mudar a tua história. Não faça isso. Deus está aí onde você está agora. Ele disse: naquela hora que você falou disso, eu entendi que o que eu estava fazendo não era plano de Deus. Eu peguei a arma, joguei assim longe dentro do quarto, para outro canto. Fiquei de pé, pastor. Dei 2, 3 passos para fora, virei para a cama. E quando eu olhei para a cama, onde eu estava sentado tinha um buraco, porque o meu colchão, quando eu sentava ficava um buraco, quando eu deitava ficava um buraco. Tinha um buraco onde eu estava sentado, e do lado daquele buraco tinha outro buraco. E na hora eu entendi que Deus havia se assentado ali.
Ele não era um homem violento no crime, mas entrou numa coisa que acabou tendo confusão, e prometeram e disseram que ele seria morto. Então ele foi e resolveu conversar com o pessoal, e disse para um rapaz: olha, eu vim aqui, você é meu chefe nisso aqui, e eu vou dizer uma coisa, eu mudei de vida, eu me converti ontem, um pastor estava pregando, e aquela palavra foi para mim, agora você é de Deus, você é crente, se você quiser me matar, me mata, que eu já sei para onde eu vou também, e é isso aí. O rapaz olhou: nunca ninguém fez isso que você fez. Nunca. O carro que tu está aí é roubado, né? Então deixa aí. O dinheiro que você tem também, né? Do tráfico, né? Deixa aí também. Quer saber de uma coisa, cara? Pega a minha moto que está no meu nome, estou te dando. Leva para você, some da minha frente, nunca mais aparece aqui na cidade. Vai para outro país, muda de vida, porque a gente não quer mais você aqui com a gente, não. Até o diabo está dizendo: não quero mais você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o diabo diz assim: não dá para ficar perto dele não, some daqui. Vai até para outro país, se for o caso. Resumindo, eu olhei para aquele moço, e ele estava com uma criança nos braços, com a esposa lá, vivendo uma nova fase na sua história, dizendo: pastor, tudo que eu quero é servir a Deus, porque a minha vida foi transformada. Mas além de Deus falar para Moisés: lança, toma, mostrando para Moisés que a história de Moisés era uma ameaça, mas não seria mais, porque Moisés tinha medo de voltar no Egito, dar de cara com o faraó, o lugar de onde um dia ele fugiu com medo de morrer, e achava: se eu colocar os meus pés no Egito, eu posso ser morto. Deus estava dizendo: a tua história não será mais uma ameaça, é só fazer o que eu estou mandando que eu garanto a proteção. É só fazer o que eu estou mandando que eu garanto o resultado. É só você fazer o que Deus está mandando que Ele garante a proteção. É só você fazer o que Deus está mandando que Ele garante a provisão, o sustento, o cuidado, o resultado. Deus também diz a ele: coloca a mão no teu peito. E Moisés coloca a mão no peito e tira. E quando tira, como é que está a mão dele? Leprosa. Que lição. Deus estava dizendo: Moisés, é isso que você tem dentro de você, lepra. É resultado, sabe do que? Frustrações, dores que você carrega, tanta coisa que você viveu e que ficou sequela aí dentro. Lepra tem simbologia bíblica de pecado. Deus estava dizendo: é isso que tem dentro de você. Mas o Deus que te confronta para mostrar a você que tem coisa errada na sua vida, também é Deus que te cura, que te limpa. Porque logo a seguir, depois de ver que a mão estava leprosa, Deus diz a ele: torna a colocar a mão no teu peito. E ele coloca novamente e tira. E quando tira, a mão está curada, limpa. Toda vez que você se encontra com Deus, a sua vida é transformada. Você está recebendo essa palavra? Porque você vai sair daqui hoje para viver uma história totalmente nova. O encontro de Moisés com Deus trouxe uma mudança significativa na sua vida. Diga: na minha vida, o primeiro lugar precisa ser de Deus. Se você ocupar o lugar de Deus, se prepare para as tragédias da sua vida. Vou repetir: se você ocupar o lugar de Deus, se prepare para as tragédias da sua vida. Eu quero terminar falando de Pedro. Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Os discípulos entram no barco. O mar da Galileia é o lugar onde Pedro cresceu, viveu.
desempenhou sua profissão, se tornou empreendedor, empresário. Ele conhecia o mar da Galileia como ninguém. Foi lá que um dia ele estava lavando as redes, querendo desistir, e Jesus disse para ele: olha, faz ao mar alto e lança as redes outra vez para a pesca. E ele faz e tem a maior pescaria da sua história, e deixa aquela pescaria, a maior pescaria da sua vida, para seguir a Jesus, porque ele aprendeu que mais importante do que viver um milagre é viver com quem faz milagres. Mas agora Jesus está cansado. Eu vou conjecturar, coisa minha, não está escrito na Bíblia. Eu penso que Pedrão olhou para Jesus e disse: sabe de uma coisa, senhor? O senhor está cansado. O mar da Galileia, eu tiro de letra. Eu conheço como minha mão. Eu cresci aqui, minha vida foi aqui. Eu soltei pipa aqui, joguei bola ali. Milica, aqui, ó, eu, meus amigos, que eu conheço tudo. O senhor fica tranquilo, faz o seguinte: vai para a popa dormir. Dorme, Jesus, pode dormir que eu tomo conta. Aí está o Pedrão, levando o barco para o outro lado. Está tudo mil maravilha. Olhando para Jesus, Jesus descansando. É porque tem muita gente que quer assumir o controle com a desculpa que está botando Jesus para descansar. Mas é outra pregação. Está lá, dirigindo o barco, até que o vento começa a soprar forte. E que a pouco, um pouco mais forte. E o mar, o lago, começa a ficar revolto. E que a pouco se torna insustentável a violência do mar da Galileia. A água começa a bater no barco. O vento começa a balançar o barco de um lado para o outro. Eles começam a ficar desesperados. No começo eles estão pegando a água de dentro, jogando para fora, tentando se livrar do problema, dando um jeito. E Jesus está o quê? Dormindo. Eu não sei como Jesus dormia com um barulhão daquele, com uma tempestade tão grande, mas Jesus dormia. Porque assim, se você deixar Jesus para lá, e você entrar num perigo, ele só vai se manifestar na hora que você levantar a voz para clamar e para pedir. Então estão tentando dar um jeito, até que acontece o quê? Eles entram na pior fase, a fase caótica, sabe, aquela ou vai ou racha. Já não tem mais escapatória, já não tem o que fazer. Aí com aquele desespero, eles acordam Jesus. E a pergunta deles: mestre, desculpa, mas a pergunta que a gente faz para Deus às vezes: mestre, não te importa que estamos perecendo? Senhor, até quando eu vou passar por esse problema? Eu não aguento mais, Jeová. E olha que o profeta pôs a mão na minha cabeça, me balançou, girou, falou: eis que te digo de mim mesmo e do céu também. E aqui, ó, eu estou na lona, estou na luta, eu não aguento. Eu te sirvo, te sirvo, te sirvo. Eu até sou dizimista. Rapaz, escute, se Jesus está no barco, é uma coisa. Eles ainda levaram Jesus, ainda que dormindo. Mas tem gente que na pressa da vida entra no barco para partir para o outro lado e deixa Jesus para trás. Jesus ainda estava no barco. A tempestade só não tornou aquilo tudo numa tragédia, porque Jesus estava no barco.
Jesus repreende o vento, a tempestade cessa, tudo se faz bonança. Eles ficam perplexos. Jesus diz a eles: homens de pequena fé, pouca fé. E qual é a resposta deles? Quem é este que até ao mar e o vento lhe obedecem? Meu irmão, você nunca erra quando coloca no centro e em primeiro lugar Jesus. Se Deus estiver em primeiro lugar, vai dar tudo certo. O segredo é Deus em primeiro lugar. Diga, o segredo é Deus em primeiro lugar. Diga, na minha vida, o primeiro lugar é de Deus. Talvez você diga: não, pastor, em primeiro lugar na minha vida é Deus, em segundo é família, em terceiro é igreja, em quarto é emprego, em quinto é vida profissional. Eu sempre digo, e vale a pena repetir: em primeiro lugar na vida do crente é Deus, em segundo lugar é Deus, em terceiro é Deus, em quarto é Deus, em quinto é Deus, em tudo que é lugar é Deus. É Deus na família, é Deus no casamento, é Deus no trabalho, é Deus na igreja, é Deus na vida, é Deus no tempo, é Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Porque quem eu sou para Deus. O que tenho, tenho para Deus. O que vivo, vivo para Deus. A minha vida, o foco principal, tudo é voltado para Ele. Essa é a sua noite de realinhar algumas coisas. Eu podia falar sobre o reino, sobre a justiça. Outro dia eu falo. Que o texto diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se falar de reino é uma mensagem inteira. Se falar de justiça de Deus é uma mensagem inteira. Só a justiça, a palavra justiça é uma mensagem inteira. Mas o texto termina dizendo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O acrescentar é consequência. Você vir aqui foi colocar Deus em primeiro lugar. E porque você colocou Deus em primeiro lugar aqui, fica tranquilo, não vai te faltar nada. Deus vai te sustentar em tudo. Diga: Deus vai me sustentar em tudo. Olhe para alguém perto de você e diga: meu irmão, fica tranquilo, fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Diga: se prepare, porque você será surpreendido. Diga: o controle está nas mãos de Deus. Diga para ele: Deus sabe o que está fazendo. Você crê nisso? Ora, fique de pé, por favor, em todo esse lugar. Há uma graça de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui. Há um poder liberado do céu sobre a sua vida hoje. Se você está aqui e diz: pastor, eu quero que a unção de Deus venha sobre a minha vida, para que eu possa viver uma estação nova. Talvez você se encontre como Pedro, tomando a decisão de guiar o barco. Talvez você se encontre como Moisés, dizendo não ao chamado de Deus. E pode ser ministerial ou pode ser em relação à sua vida pessoal. Mas Deus chamou para algo. Porque todo crente foi chamado para influenciar o lugar onde está. Você não trabalha naquela empresa por acaso. Você não pode reclamar que o seu patrão serve aos espíritos. Você não pode reclamar disso. Você tem que entender que Deus te plantou lá para fazer a diferença na vida dele.
Então você foi chamado para influenciar. Talvez você está fugindo de uma direção de Deus para a sua vida. Você está com medo por coisas que viveu no passado. Talvez você está aqui, sabe? Talvez você está na situação da mulher do fluxo de sangue. Já gastou tudo? Perdeu tudo que tinha? Eu não sei, mas eu sei que há uma unção de Deus, e essa unção é de restauração, essa unção é de cura, essa unção é de transformação, e a unção do Espírito Santo vai vir sobre a tua vida hoje.